Olá, começamos mais uma vez, pela segunda vez, na verdade, o Focado Construir Conceitos, hoje com Fabiana Okamoto. Fabiana Okamoto, tudo bem? Olá, tudo bom? Gente, primeiro eu quero agradecer muito a presença de vocês, estou muito feliz em estar aqui. Né? Para quem não sabe, sou Fabiana Okamoto, sou diretora da Okamoto Construtora, sou mãe do Bento e do Antônio. Né? Essa vida não é muito fácil, né? Mulher e trabalhar. E hoje a gente vai trazer um assunto super interessante, um pouquinho difícil o assunto, que é a Lei de Proteção de Dados. E quem vai falar mais sobre Lei isso Geral de Proteção de Dados. Quem vai falar mais sobre isso é o Wellington. Isso. Se apresente para nós, Wellington. Vamos lá. Eu sou o Wellington da Bugbusters, sou CEO da Bugbusters, e a gente vai falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a tal da LGPD. E não Pra LG... não confundir. Já tô confusa. É isso aí. Mas tudo bem. E o que seria essa lei? Quem pode começar a falar? Você, É o Fabiana ou Wellington. Wellington? Vamos lá. Bom, a gente tem que ter a missão aí de conseguir trazer um conceito da maneira mais light, mais superficial, para não ficar uma coisa cansativa. Falar de lei para a área da construção não tem muito a ver ali, né? Uma coisa meio chata. Vamos tentar fazer isso da forma mais divertida. Vocês podem me interromper se eu falar algum conceito aí que a gente precisa explicar um pouquinho mais, tá Legal. bom? Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para proteger a nossa privacidade. É um conceito no mundo inteiro, né? A gente cada vez mais tem visto o celular na mão de todo mundo, de uma criança já com 2 anos. Eu sou pai da Sophie, né? E ela com 2 aninhos já estava com o celular na mão ali. Com 4 agora já começa a baixar os aplicativos sozinho, e a gente começa a se preocupar com o que as pessoas estão fazendo, o que as empresas estão fazendo com os nossos dados nesse mundo extremamente conectado que a gente vive hoje. E é uma complicação, né? Como que a gente vai criar uma lei que depende de toda uma mudança cultural, né? De que vai lá atrás, a criação, como que a pessoa dá valor para isso tudo. Às vezes o pessoal pergunta, eu dou um CPF na farmácia. Esse CPF na farmácia, o que eles vão fazer? Será que a farmácia pode vender esses dados dos remédios que eu compro regularmente para uma companhia de seguro, de saúde, para o meu plano de saúde, ou, de repente, para uma empresa de seguro de vida? Mas, olha, então isso não seria mais uma invasão de privacidade do consumidor, do cliente? Se vender, coisa? sim. Agora, o que a gente pode ou não pode fazer a gente tem um balanceamento que tem que ser feito, porque a empresa precisa ganhar dinheiro. Ela precisa trabalhar. E a gente, como empresa, né, a gente precisa coletar informação o tempo inteiro. A gente coleta os dados das pessoas o tempo inteiro. Como que a gente vai conseguir nortear isso tudo? Até onde eu posso ir? Posso comprar uma lista? Não posso? E é para isso, basicamente, que veio a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Na Europa, esse é um assunto que começou antes da nossa lei aqui. Então, a gente tem a lei que chama lá GDPR, que vale para todos os países da Comissão Europeia. A gente tem toda uma normativa que é feita em cima disso. E depois de 2 anos de vigor dessa lei lá, a gente começou a ter esse assunto sendo tratado aqui através da LGPD. Então, muita coisa que a gente tem na nossa lei é baseada na lei GDPR da Europa. E aqui no Brasil ela está em vigor desde quando? Ela está em vigor desde 2018. Na verdade, o rascunho dela é 2016, ela entrou em vigor em 2018, e aí várias datas depois foi saindo. Agora a lei está em vigor, a gente passa por um período de 2 anos para adaptação, foi postergado então, em 2020 foi quando ela começou a 2020 está em vigor de fato. A gente tem a questão toda de agora quando vai mutar, então já pode ter sanções a respeito disso, né? Mas a gente ainda está engatinhando em muita coisa, né? A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é quem vai regular uma série de coisas que tem na lei. A lei nasceu com 65 artigos, desses artigos praticamente 20 deles a gente precisa ainda de um apontamento, né? Diz o que é para ser feito, mas não diz o como, ou falta algum tipo de informação, como que a ANPD vai trabalhar em cima daquilo que a lei exige de uma forma geral. E o que é a ANPD? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É como se fosse a Anatel para a questão de telecomunicações, a Anvisa para a questão... Então, a gente vai... É o órgão regulamentador. Isso, ela vai regular todas essas questões que estão faltando a respeito da LGPD. Ela também vai tá fazendo um excelente trabalho, inclusive, trazendo informação para as pessoas. Tem todo um plano de comunicação, porque... A gente sabe, né? Brasil, a gente acaba pegando quando as pessoas descobrem que é um direito, né? E a privacidade é uma coisa que é muito difícil de você medir. Você vai medir quando estoura um dado, vaza uma informação, né? Quando alguém pega o seu celular, de repente, o WhatsApp, e fala, olha, consegui entrar no WhatsApp. E aí, por que entrou? Como que a pessoa conseguiu o meu WhatsApp? Como que ela conseguiu informação a respeito de mim? E essa lei, na verdade, é geral para todas as empresas, seja o tamanho dela que for. Vale para todas as empresas. Não tem tamanho, não tem segmento. Na verdade, ela traz o seguinte, ela regula
tudo tratamento de dados pessoais. O que é um tratamento? Eu costumo brincar que é assim, qualquer verbo que você colocar na frente de um dado pessoal é um tratamento. Então, quando você acessa, quando você coleta, quando você exclui, quando você compartilha esse dado, tá certo? Então, mas eu tinha um e-mail lá atrás, o e-mail está armazenando. Você está armazenando um dado, uma coisa anterior à lei, não importa, você está tratando um dado pessoal. Então, tudo que trata dado pessoal, que tem uma finalidade econômica, tá certo? Então, mesmo aquela pessoa, a boleira, que vende bolo ali, que tem um celular, tem uma finalidade econômica, aquele tratamento de dados, ela mantém uma lista de clientes ali dentro. Ela tem que se responsabilizar pelo cuidado que ela vai ter que ter com essa lista. Porque se vazar essas informações, a gente não sabe. Se ela coloca quanto que a pessoa compra, se ela faz alguma observação dentro ali do contato na hora que está criando. É o fulano de tal, tem o cabelo assim, tem o cabelo assado. E aí... Não, e agora até me preocupa, porque você imagina um escritório de arquitetura, você coleta muita informação do cliente, né? Você vê a composição familiar da pessoa, né? Você tem que entender até hobby, o que eles gostam, o que eles não gostam, né? Para você conseguir projetar aquela casa, aquele ambiente totalmente direcionado para aquela família. Isso é verdade. Aí eu fico pensando, imagina um escritório de arquitetura, independente do tamanho, porque às vezes se ele é muito pequeno, como que a gente faz para se adequar a essa lei? A adequação é uma coisa, assim, eu costumo dizer assim, a LGPD ela começa com L de lei e termina com D de dados. Então, é um assunto jurídico, a gente vai precisar olhar as questões jurídicas, precisa de alguém, um advogado para trabalhar dentro desse projeto, vamos dizer assim. A gente tem do D de dados que a gente traz para a parte de tecnologia e segurança da informação. Né? A gente está falando de dados. Um dos princípios da lei, ela fala que você tem que garantir a proteção de dados, tá certo? E medidas de prevenção. Ela tem um G no meio, que a gente costuma falar assim, que vai ter que trabalhar a governança. E governança, diferente só de uma questão de gestão, é uma mudança de cultura. Então, você tem que manter esse programa funcionando, a mentalidade das pessoas tem que mudar dentro de uma adequação à LGPD, para que, de fato, a privacidade faça parte do dia a dia. Tá certo? E ela tem um P no meio da questão de processo. Você não faz essas mudanças todas, você não vai falar de como que você vai mudar a cultura se você não entender os processos que estão relacionados. Então, dentro de uma adequação, ela envolve esses 4 pilares. Tá? Você tem que entender quais são os atores, como eu prometi que a gente não ia entrar em detalhes técnicos. Mas, então, rapidamente, a gente tem a sua posição. Se você tem esse dado, você coleta os dados, você é o controlador daqueles dados. Você tem a responsabilidade maior sobre aqueles dados. Agora, se você pega e manda esses dados que você fez, todos ali coletou. Então, vamos dizer que você trabalha com um arquiteto, ele fez a coleta. Ele foi no cliente, ele fez um monte de observação a respeito daquele cliente, os gostos dele, tudo que ele precisa saber para poder trazer o projeto. Levou para casa, fez o projeto. Aí ele fala, bom, agora eu vou terceirizar toda essa parte da obra. Vou até o Okamoto. Quando chega na Okamoto para fazer a terceirização da obra, ele passa para você essa ficha. Mas espera aí, o cliente na ponta sabia que esses dados deles iam ser compartilhados com uma outra empresa? Qual é a sua responsabilidade? O que você pode ou não pode fazer com esses dados que você recebeu do escritório do arquiteto ali relacionado àquele projeto? E que tipo de dados esse arquiteto colocou naquela ficha? Aí a gente vai classificar os tipos de dados. A gente tem os dados pessoais, normais, que é tudo aquilo que identifica ou torna alguém identificável. Então, se eu falar para você, na sala, aqui, no nosso bate-papo, a pessoa que tem cabelo comprido, que está vestindo uma roupa branca, pronto. Eu estou falando dado, já consegui identificar quem a gente está falando dado para vir. Tá. Nesse caso específico, neste conceito, esses dados se identificam. A gente pode colocar isso como um dado pessoal, tá certo? Mas, de uma forma geral, um nome. Se eu falar só o nome da pessoa, então eu falar Wellington Watanabe, vocês acham que é um dado pessoal? O que você acha? Eu acho que é. Ela me identifica? Sim. O Wellington Watanabe? Depende, Meu pai é o Wellington Watanabe. Então, se a gente falar o Wellington Watanabe nesse conceito que a gente está falando aqui, ele me identifica. Num conceito mais amplo, só o nome... Opa, peraí. Agora, se eu falar Wellington Watanabe, CEO da Bugbusters, especialista na questão de proteção de dados, aí a gente já começa a pesquisar e eu já consigo identificar. Sabe uma coisa que eu tenho dificuldade em entender? Qual o produto final disso? Por exemplo, o que eu vejo? Eu pego o meu celular, entro num site que você vai cadastrar, aí você tem que colocar ali aceito. Ninguém lê aquilo. Ninguém lê. Então, quer dizer assim, ó, se eu sou lá dentro da Okamoto, eu preparei uma folhinha ali, escrevi padrão que vai replicar para todo mundo, tá ok? Tô dentro da lei. Né? Esse é um ponto que eu tenho dúvida de ver exatamente qual que é o produto final dessa lei. Porque assim, ó, eu entendo essa lei para uma empresa grande. Se a gente vai pegar, né, uma empresa grande, vamos colocar uma telefonia, né? Até eu estava conversando com uma pessoa que trabalha numa empresa, numa multinacional de comunicação, e a gente estava até falando nisso, que eles mudaram
Hoje o foco principal deles não é mais vender comunicação, é vender dados. Eles coletam dados, que são essas informações que eles estão vendendo. Para uma empresa dessa, eu entendo e vejo que faz sentido. Mas às vezes eu fico pensando, só que é uma lei geral, né? Vale para todo mundo. Essa boleira, faz sentido tudo isso? Né? Qual o risco? Qual a probabilidade de furar? E aí, pensando na nossa realidade, a gente está no Brasil. O último episódio que a gente gravou, a gente falou sobre inovação e estava junto com a gente o Senai. E uma das coisas que eles estão atendendo muito é o pequeno e o médio empresário da construção civil. E a maior parte, eles não têm, a maior parte não digo, mas eles falaram isso pra gente, que muitos deles não têm nem e-mail. Eles fazem um orçamento no papel e colocar um Excel já é uma inovação. Imagina que esse cara pensa em processo, né? É difícil. Agora, imagina, eu fico olhando para mim lá atrás, quando eu saí da faculdade. Eu lembro que eu fui atrás para fechar o primeiro contrato, desesperada, distribuir currículo, tentei conversar com um monte de gente, de repente meu telefone toca. Fabiana, a gente está aqui, você precisa mandar um orçamento de um ginásio poliesportivo. Eu falei, ops, não estou preparada para isso. Eu não conseguia, eu saí da faculdade sem estar preparada para montar um orçamento. Imagina para você pensar numa estrutura de empresa, né, numa de processos, né? Então, eu não sei, às vezes eu acho um pouquinho, como que, né, esse pequeno, você acha que para você faz sentido esses dois ali sendo embasado no mesmo, enquadrado na mesma caixa? Quando a gente fala lei, a gente tem sempre pensa em questão de sanção, né, de punição, e a lei ela não é para isso, né? A lei não diz o que você não pode fazer, ela diz assim, você tem que tomar cuidado, você tem que ter um princípio de boa fé naquilo que você faz, você tem que ter uma finalidade para trabalhar esses dados. Eles têm que ser adequados. O que seria um dado adequado? A maneira de armazenar o dado adequadamente. Então, eles têm que. Não, eu tô falando na parte do tratamento. Porque assim, você tem que ser adequado àquilo que você quer fazer. Se você vai coletar os dados da pessoa, de repente no site da Okamoto, você colocou ali os dados para serem. Olha, eu vou te entregar uma newsletter. Ou eu vou te entregar um e-book sobre um assunto específico. Na hora que você está fazendo essa coleta daqueles dados, você está dizendo para a pessoa que você falou que ninguém lê, né? É normal. É aquela coisa do tipo, lê a nossa política, tudo em aberto. Isso é transparente? Não. A lei traz, olha, tem que o princípio da transparência. Isso tem que ser claro. Não adianta falar assim, eu faço tudo que está na minha política. O que você vai fazer? Ficou claro para o titular? Então, ela, na verdade, ela vem para proteger, e nesse primeiro momento, quando esse tipo de lei entra em vigor, é para trazer cultura. É para fazer assim, olha, para pensar no que vocês estão fazendo. Quem está vendendo, a pessoa sabe. Eu falo assim, às vezes é aquela coisa, você tem vergonha de contar com o problema que você faz? Tem alguma coisa errada. Né? Na construção, o pessoal, você vê, compra um apartamento, quem nunca, né? Comprei o apartamento, começo a receber um monte de ligação. Você instala gás, faço móveis planejados, faço isso, faço aquilo. De onde vê essa lista? Quando eu assinei um contrato com ali, pode ser a incorporadora, pode ser a imobiliária, quando eu assinei aquele contrato, eles me avisaram que esses dados iam ser repassados para parceiros deles? E até onde isso vai? A gente teve como uma primeira, vamos dizer, multa que citou a questão da lei, não foi inclusive antes, enfim, não estou nem falando do processo em si, mas foi a respeito disso. Foi uma incorporadora, tem uma marca ali, e uma pessoa se sentiu lesada, porque ela começou a receber 1 milhão de ligação ali dentro, em qualquer horário, falou, poxa, tive que desligar celular. Então até onde vai isso? E essa empresa, na verdade, foi multada. Foi multada, depois teve uma reversão, mas a gente tem outras multas a respeito disso. Que a gente tem mas eu acho que uma coisa também que entra muito aí é o nome da empresa, né? A empresa já fica ali que, ela tá vendendo teus dados sem tua permissão, né? A credibilidade, eu acho que mancha isso, talvez isso repercuta muito mais do que uma multa financeira. E aí que tem as sanções. Nas sanções ela vai até uma multa de 50 milhões, tá certo? É 2% do faturamento da empresa no último período, então assim, ela pode chegar a 50 milhões ali, mas ela tem outras sanções não pecuniárias, que não é o dinheiro diretamente, que você tem que responder por aquilo. Você teve um vazamento, é muito comum hoje. Você fala assim, eu quero ser avisado se a Okamoto levantou dados ali. De repente eu falei alguma coisa de um familiar, de uma condição física, dados de saúde, né? Eu estava falando da categoria de dados. Eu saio dos dados normais de identificação e entro em dados que eu tenho que tomar um cuidado extra. Tá certo? São dados e a gente, como construtora, sensíveis. a gente tem dados, inclusive, financeiros, né, do cliente. Então, aí que tá. Pra lei em si, a gente tem os dados normais de identificação, a gente tem os dados sensíveis, né? E aí tem uma categoria específica ali. Então, de uma forma geral, assim, pense aquilo que pode levar algum tipo de preconceito contra a pessoa. Então, vai entrar saúde, né? Vai entrar dados biométricos, vai entrar dados sobre a questão no trabalhista, por exemplo, qual é a filiação sindical. Então, aqueles dados que podem gerar algum tipo de preconceito, algo desse tipo, para ficar mais fácil de entender. Essas são duas categorias. O financeiro é uma coisa que muita gente fala.
ela fala assim, eu tenho dado financeiro. Dentro da lei, o dado financeiro do cartão, se te identificar, é dado normal. Só que para o negócio, para nós, enquanto pessoa física, ele não vai afetar tanto a minha privacidade, só o dado financeiro. Mas ele vai me causar um dano maior. Então, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Né? A gente tem que começar a lidar com isso. Então, a lei, ela traz isso. Ela faz você começar a pensar nisso. Ela exige que quem está ganhando dinheiro tratando o dado pessoal, que a pessoa olhe para aquilo, para as pessoas que estão dando os dados para ela e fala assim, eu preciso respeitar essas pessoas. Agora uma coisa, por exemplo, você falou para quem está ganhando, você até deu um exemplo de que você tem um site ali, a pessoa tem que fazer o cadastro. Aí a gente já está falando de uma empresa que ela já está mais estruturada, se ela tem isso, certo? Agora, vamos pegar um exemplo, 2 exemplos ali. A gente pega um estúdio de arquitetura. Vamos criar aqui um avatar. A gente tem 2 sócios ali dentro, 2 mas 2 arquitetos de 30 anos que estão trabalhando, eles atendem, vamos supor, mais ou menos uns 6 projetos por mês, certo? Ele não tem a finalidade de vender aqueles dados do cliente. A finalidade dele é vender projetos. Sim, ele está fazendo projeto de arquitetura. Como que uma empresa dessa tem que tratar? O que é a primeira coisa que ela tem que ver? O que eu percebo a gente conversando é quase impossível você conseguir fazer isso sozinho sem uma consultoria. Tá certo? Olha, vamos lá. O micro e pequeno, até a própria NPD trouxe na resolução 2 alguns outros conceitos. Ela flexibilizou uma série de coisas, né, que pro médio, para quem passou o faturamento de 4.800.000, ou uma startup que passou lá o limite das startups de 16 milhões, ela tem algumas facilitações. Desde que ela não... Para quem passou esse valor. Não, abaixo. Os micro e pequenos. Então, assim, para os micro e pequenas empresas, ela, vamos dizer assim, deixou um pouco mais simples algumas coisas. Mas, de fato, é assim. O que eu costumo dizer? Tudo é uma questão de risco, tá certo? A LGPD, basicamente, é uma grande avaliação de risco, né? Você tem que olhar para aquilo tudo e falar, bom, eu estou tratando dados, eu estou armazenando esses dados. O que eu armazeno de dados pode levar a algum tipo de risco à privacidade? Gente, a gente está falando basicamente de privacidade. Eu preciso analisar o risco à privacidade. Então você fala, um escritório pequeno, poxa, mas esse escritório, esses 2 que querem vender ali, os 2 arquitetos, eles saem pegando contato, eles mandam e-mail, eles entram num grupo do Facebook, mandam e-mail ali, ou caiu no e-mail deles lá uma venda de uma lista de não sei quantos condomínios, para ele é legal, ele quer vender, ele quer crescer, querendo crescer. Você veja que uma empresa micro, ela pode tratar uma quantidade de dados absurda, assim como uma startup. Você pode ser uma startup, não está nem ganhando dinheiro ainda, mas você começou com um software com uma versão gratuita ali que está acumulando dados. A mensagem principal que eu acho que a gente tem que pensar é, eu preciso olhar para a questão de risco. A lei, ela traz os princípios. Você tem que ter finalidade, você tem que estar adequado, você tem que trabalhar só que, tratar os dados só que realmente você precisa para aquela finalidade. Então eu falo para você, olha, eu quero me cadastrar na sua newsletter. Legal, qual é o nome da sua mãe? Qual é o nome do seu pai? Eu estou passando da medida. Para que você quer tantos dados assim? Sim. Eu vou mandar uma coisa, vou dar um exemplo meu. Eu fui fazer a contratação de um link de internet, né? Uma cidade interior, fui fazer a contratação de um link de internet. Você passa todos esses dados, me manda cópia dos seus documentos. Eu já tive documento clonado. Eu falei assim, mas para que você quer o meu documento? Porque eu preciso saber quem é você. Eu falei, mas você vai vir até minha casa. Eu te apresento o documento na hora que você vier instalar. Não, é procedimento da empresa. Eu falei, mas nem as empresas grandes, as maiores, pedem documento. Mas antigamente a gente pedia, né? Então, mas a gente tem que começar a pensar. Verdade. E aí você pega um documento, qual é a minha preocupação? Como que é a preocupação dessa pessoa que fez isso? Legalmente ela fala, não, a pessoa mandou uma cópia, eu me resguardei daquilo, eu estou protegido. Agora, aí ela pega toda essa cópia do documento, imprime e coloca num armário, todo mundo tem acesso. Tá? Vou dar um outro exemplo para vocês, não é muito da área, mas pensa no dado sensível, a importância. A pessoa está... uma mulher entra no elevador do prédio e ela é cumprimentada por uma vizinha falando, parabéns, fiquei sabendo que você está grávida. E ela não contou nem para a família. Tá certo? Uhum. Aí eu falo assim, como é que você ficou sabendo? Meu marido trabalha na clínica, que os exames, tem um grupinho de WhatsApp ali, e aí ele trabalha na parte administrativa e eles mandam no grupo, ele lembrou de você, parabéns, amiga, tal. Gente, olha como uma coisa muito pequena ali fere de uma maneira tão, né, grande a privacidade daquela pessoa. Então, a gente tem que começar primeiro a pensar. Eu acho que essa LGPD é primeiro um exercício de você olhar para dentro de casa e pensar se aquilo que você está tratando de dados, ele pode causar algum risco àquelas pessoas. Essa é a primeira coisa. Depois, dentro das suas condições, a lei tem um dos princípios que fala que você tem que ter medidas de proteção. Você tem que ter medidas de prevenção. Você tem que garantir a segurança daqueles dados. Nesse momento... É até uma pergunta que a gente tem aqui. O que é importante para ficar em conformidade com a lei?
você tem que seguir os princípios, é baselar, né? A gente tem 10 princípios ali que a gente tem que cumprir. Então, acho que assim, vamos falar dos mais importantes. A gente falou esses 3 iniciais, não vou nem dizer mais importantes, pelo amor de Deus, né? Senão alguém vai me matar depois. Mas vou falar assim, daqueles que chamam mais atenção em termos corporativos. Ou com um arquiteto que está começando, não importa. Eu já falei, finalidade, eu vou coletar seus dados para isso. Necessidade. Então, eu preciso desses dados para cumprir essa finalidade. Deixar isso bem claro. Tem que deixar claro. Aí a transparência, o princípio da transparência. Entendi. Eu tenho que ter o princípio da qualidade. Então, assim, se eu me comprometo em determinados momentos a ter os seus dados, eu tenho que garantir que eles estejam em qualidade. Obviamente, essa pessoa que está com uma lista de contato, qualidade, a pessoa tentei ligar, não consegui mais, eu vou lá e excluo. O risco é muito pequeno. Ela tem que pensar nisso, ela tem que avaliar isso. Por isso que eu falo, é uma questão de avaliar. Você precisa de uma empresa, você perguntou, você precisa de uma empresa para implementar? Olha, basicamente assim, você tem hoje na internet muito conteúdo de juristas, advogados, especialistas em segurança da informação com várias dicas simples, como a gente está fazendo agora, do que você pode fazer para te ajudar. É tudo uma avaliação de risco. Tá certo? Qual é a quantidade de dados que eu faço? Você falou daquele escritório que você deu de exemplo, 2 pessoas ali trabalhando, eu posso sair pegando contatos, scrapeando, que a gente fala. Achei um softwarezinho que ele entra no site, tá todos os e-mails. Eu posso usar esse e-mail para mandar um contato? A pessoa nem me conhece. Percebe? Isso é uma pergunta, isso é legal? Vender. E agora você me falou uma coisa que eu fiquei pensando, né? Eu acabei recebendo vários convites e é sempre uma empresa específica que faz eventos. E sempre eventos de arquitetura, lançamento, não sei o que, não sei o que. E me tratam como se eu fosse uma arquiteta que faz projeto. Eu não faço projeto. A gente tem uma construtora, a gente executa a obra, a gente não tem ligação nenhuma com o projeto. Mas eu devo, agora que você está falando, que eu fico pensando, eu devo ter ido em alguma vernissagem, alguma coisa que tinha um mail ali de arquitetos. Sim, sem dúvida. Que eu já até penso mais ou menos onde pode ter sido, que você entra, para você entrar, participar do evento, você preenche uma ficha cadastral, né? Que aí você ganha brinde, né? Você, para confirmar a tua presença, você tem que mandar. Você imagina, a gente preenche tanta coisa, a gente não faz nem ideia onde vai parar, né? E aí, de repente, a gente começa a receber contatos como se a pessoa realmente me conhecesse ali. E aí eu pergunto, é legal vender uma lista? Legalmente dizendo assim, é possível? Você pode negociar? Se eu tenho uma lista de cliente, um mail, eu quero vender, né? Até o Marcelo uma vez comentou com a gente que ele recebe, às vezes, e-mails vários. De venda, pessoa oferecendo para vender. Pensa, se você cumprir os princípios todos, estiver de acordo, por exemplo, eu te informei que eu coletei os seus dados e que eu ia usar ele para revender isso para segmento X. Eu coletei só os dados necessários? Eu estou garantindo a transparência? Eu coloquei um anúncio ali dizendo o que vai ser feito para aquilo ali? Então, se você, eu falei, LGPD tudo pode. A questão toda é se você vai cumprir os princípios que você precisa cumprir, pensando na privacidade. Isso é uma coisa muito comum. Quando a gente fala avaliação de risco, o que é a ideia? Eu sou um prestador de serviço. Estou falando do MEI, estou falando do autônomo, sou prestador de serviço. Quando você fala para você, tem que avaliar risco, você vai pensar no risco para ele. Sim. Você falou lei, a pessoa pensa no risco para ela. Alguém pode me pegar, vai ter fiscalização, vai ter não sei o quê. Gente, e o que a gente está tentando trazer é o contrário. O mundo precisa que a gente pare para pensar na privacidade do outro. Então, você percebe que é uma coisa muito mais cultural, a gente precisa começar a promover a discussão, não em cima da lei, da sanção, o que é. É cultura, é respeito. Né? Eu falo, se todo mundo tivesse respeito ao próximo, a gente não precisaria estar discutindo essa lei. Não é? Não é verdade? Sim, sim. Então, você pode vender uma lista, você disse que ia vender, eu posso comprar uma lista que eu estou recebendo lá? Essa pessoa, quando você mandar um e-mail para ela para fazer propaganda, ela te conhece, ela sabe de onde que é, ela quer ser incomodada, percebe? Então, você tem forma de tratar isso tudo. Então, a resposta principal é, normalmente, não, porque a pessoa que está te vendo nessa lista não vai saber de onde. Eu posso pegar o teu nome numa lista da faculdade quando você passou, porque a internet está lá. Se eu procurar seu nome, fatalmente eu vou achar alguma lista, falar, olha, quando passou na faculdade tinha lista de alunos. Aquilo pode ter virado uma lista de arquitetos. Percebe? Então, da onde veio os dados? Agora, você tem um direito. E a lei também traz os direitos. Essa que é a questão também. Você vai ter que cumprir todo o seu lado, mas você como pessoa física, né, como pessoa natural, você tem os seus direitos. Você pode pegar e ligar ou entrar em contato com essa mesma empresa que está te mandando aquilo e falar assim, eu quero saber que dados você trata a respeito da minha pessoa. Eu quero saber qual é o motivo. Eu quero saber da onde você coletou os meus dados. Por exemplo, um cliente meu preenche os dados, ele pode me questionar? Qualquer momento. Posso bater na porta da cama e falar, olha, eu quero saber se vocês tratam os meus dados. Aí você está preparado. Qual é o seu nome?
Aí eu vou te falar, você vai conseguir pesquisar os seus dados na lista do celular de todos os representantes comerciais, ou dos arquitetos que trabalharam naquela obra, ou num sistema que eu coloquei, ou numa planilha antiga. Percebe? Entendi. Você vai conseguir, aí eu tenho outro direito. Eu posso chegar e falar, bom, não tenho uma obrigação legal de você ter os meus dados, eu vou chegar pra você e vou falar, exclui tudo. Como é que você vai garantir que você vai excluir tudo? Dos arquivos que você tem guardado, das planilhas antigas, do HD externo de backup que você colocou. Então percebe que a gente tem que começar a pensar a privacidade, esse é um dos conceitos, a privacidade por padrão e desde a concepção de um processo, de um sistema, de uma empresa. É você colocar a privacidade dentro desse core, desse núcleo em tudo aquilo que a gente faz. Isso é respeito. Às vezes eu visito alguns sites de pesquisa e normalmente, sei lá, privacidade, para você dar um clique ali. Aquilo eu tô aceitando que a pessoa eu tô dando para ela uma brecha que ela tá me conhecendo, a internet. Não, você tem que ler, percebe? Assim, o que você falou. Ela tá cumprindo com o aviso da transparência. Você tá vendo uma frasezinha ali e coloca ali, aceito. Senão eu não consigo seguir com o ali site. tem lá um aviso de privacidade. O aviso de privacidade tem que ser simples também. Não adianta eu colocar um aviso de isso que eu tô privacidade falando, de ninguém 76 lê. páginas. Com a letrinha desse tamanho. E aí isso pega. Hoje a lei traz isso, tem que ser transparente. Então eu posso questionar e falar, você só colocou, veja o meu aviso e colocou um aviso de 40 páginas com um juridiquês lá dentro que eu não entendo. Então, peraí, eu posso questionar isso hoje. Porque essa transparência não foi tão transparente assim. E tem todo o âmbito, assim, a empresa maior e a relação trabalhista. Eu te entrego os dados, eu te entrego o atestado médico, no atestado médico, de repente, vem a CID, que diz aquilo que eu tenho. Eu te entrego os dados dos meus filhos, para você colocar no plano de saúde. Como que essas empresas têm que pensar nisso tudo? Não importa se é um funcionário, se é dois, se é três. Percebe? A gente precisa olhar para os dados. Então, isso era uma outra pergunta aqui, ó. Como afeta na construção civil? Nessa lei. Como essa lei afeta na construção civil? Porque a gente falou agora sobre os clientes, certo? A gente está bem focado nisso. Mas a gente da construção civil, aí esquece escritório de arquitetura, vamos falar da parte de obras mesmo. O que a gente tem? A gente tem um monte de colaboradores. E tem uma determinada área que a gente tem uma certa rotatividade, principalmente ajudante. Né? Então a gente vê lá na Okamoto, o nosso eletricista, um dos eletricistas está com a gente há mais de 10 anos. Gesseiro tá há 9 anos com a gente, só que o que a parte de ajudante, a gente tem uma rotatividade maior, o que é natural, né? Claro. Onde que isso afeta, né, na construção civil, esses dados? Porque muitas vezes a gente tem o dado dele, né, a gente pega endereço, a gente precisa saber onde essa pessoa mora, o nome completo, CPF, dados bancários para pagamento. Esse dado, e é difícil, né, da gente controlar, e imagina, cada um que a gente vai ter que aprovar, assinar. Outra coisa também, muitas pessoas que trabalham na construção civil, ou é analfabeto ou é analfabeto funcional. Como é que você faz essa pessoa assinar, né, um negócio ali que ela está ciente que você vai usar os dados? Na verdade, assim, a gente usa para fazer o pagamento e manter um contrato ali, não para outra coisa. Mas então, vamos até extrapolar um pouquinho mais. Essa pessoa ela vai entrar na casa de um cliente que você contratou. Sim. Você precisa garantir a privacidade desse cliente, tudo ali dentro. Você vai olhar. Eu posso olhar antecedentes criminais? Essa pessoa está sabendo que eu vou consultar isso? Então, todas essas discussões, aí eu vou voltar para aquilo que a gente falou. Tudo pode. Né? Você tem que. E aí, este é o exercício. Exatamente esse é o exercício. Você vai pensar no teu processo. Você vai pensar assim, mas peraí, como que eu contrato essa pessoa? Como eu cheguei nela? Aí você vai olhar esse processo. Você vê, não precisa ser um especialista em processo, mas você está olhando para o processo. Você fala, eu vou lá, eu consulto o antecedente. Posso consultar o antecedente? Não é um dado sensível, é um dado que se vazar a informação daquele antecedente pode causar um problema. Percebe? Às vezes vem uma indicação de uma pessoa que já está trabalhando com você. Mora na minha rua, está desempregada. Aí você consulta antecedentes daquela pessoa e de repente vazou para essa outra pessoa que conhece ela na rua que essa pessoa tem uma passagem, uma coisa gritante ali. Tá certo? A pessoa às vezes não pode nem voltar para casa. Já espalhou na rua inteira. De onde espalhou? De uma consulta que a empresa fez. Então aí você começa a entender o peso da responsabilidade. A gente precisa proteger a privacidade. Então, voltando um pouquinho na construção, toda a cadeia, por isso que eu falo, a gigante cobra da grande, a grande cobra da média, a média cobra da pequena, a pequena cobra da micro. Então, a dica para pro pessoal que está assistindo a gente aqui, que vocês me explicaram, o pessoal que está começando da área da construção, uma hora vai chegar até você. Então, usa isso como um diferencial competitivo. Se você está começando a sua empresa agora, já pensa nos processos da sua empresa garantindo a privacidade. Esse é o conceito de privacidade por padrão, desde a concepção.
Já começa a criar isso tudo pensando nisso. Quem pode ter acesso, quem não pode. Por quanto tempo eu guardo os dados? Eu costumo brincar que, em termos de dados, todos nós somos acumuladores. Ah, você apaga os e-mails que você recebe? Eu apago todos que eu não me exceção. interessa. Eu tenho toque. Porque a maioria vai fazer o quê? Principalmente no âmbito corporativo. Se eu apagar e depois a pessoa disser que eu não mandei. Aí começa aquela sensação. Mas a gente faz isso pra tudo. Às vezes você fala, se eu preciso pra um contrato, se eu preciso pra uma decisão, a gente acabou adotando isso pra tudo, não é? Não, os importantes eu mantenho todos. Agora, os inúteis, tipo, chegou um boleto ali, pagou, direto pra lixeira. Já vai direto pra lixeira. E o importante pra quanto tempo? Quer dizer, eu terminei a obra, eu tenho que dar garantia de 90 dias. Eu vou guardar. Nossa, você falando aqui, eu tô até pensando, cara. Eu tenho um e-mail da época da faculdade, imagina. Então, por quanto tempo você vai guardar esse cliente, a obra que você fez pra ele? Por quanto tempo você pode guardar? Por quanto tempo eu posso guardar? Você vai ter que avaliar qual tipo de dado. Tá certo? Você precisa. Aí você fala, não, mas se essa pessoa procurar de novo, eu quero ter um histórico. Legal. Mas quando uma pessoa preencheu a ficha, ela falou de situação de saúde de uma pessoa que morava com ela, você tinha que pensar no PCD, você tinha que pensar em acessibilidade, você tinha que pensar um monte de coisa. Esses dados, depois que eu entreguei a obra, eu preciso ter tudo isso de novo? E se agora, vazar? Uma pergunta. E se eu quero fazer negócio com isso? Certo? Tanta gente vende os dados. Se eu tenho ali, eu tenho um contato do meu cliente, expliquei para ele que eu vou trabalhar nisso daí, que eu vou trabalhar não, que eu tenho esse contato dele, que eu posso vender eventualmente essa lista de de clientes que eu estou trabalhando, para uma outra loja, para uma, sei lá, para alguma coisa. É possível fazer negócio disso? Porque você vê várias outras empresas maiores, principalmente, que vende, né? A gente vê mesmo que não tinha sido legal, que deu problema, aquela outra, uma incorporadora, que a gente viu isso acontecer. Se a gente tem tudo regularizado, tudo bonitinho, é possível fazer negócio disso. Você pega, por exemplo, vamos pegar alguns exemplos aqui. Ó. O próprio Google, na hora que ele te dá um Gmail gratuito, e você começa a você recebe um monte de e-mail falando do assunto, sei lá, jogar bola. Você vai ver que as propagandas começam a aparecer sobre alguém que joga bola. Então, indiretamente, ele já leu todos os seus e-mails, entendeu que você é um perfil de pessoa que compra esse tipo de artigo e te deu uma promoção gratuita. Tá certo? Uma propaganda gratuita. Então, olha só, ele tá lendo os seus e-mails. Ah, mas é a inteligência artificial que tá lendo, mas ela tá criando um perfil. O que ele pode fazer com esse perfil? E se esse perfil vazar? Então, tá claro pra mim, em todos os avisos de privacidade, o que vai ser feito com aquilo? Então, essa é uma discussão o tempo inteiro. Se for dar para fazer negócio vendendo dados, o Google, na verdade, ele está trabalhando com dados. Isso é a única coisa que ele está fazendo. Eu estou intermediando. Não é? Você pede um anúncio e eu já tenho os perfis das pessoas e eu vou colocar o anúncio no perfil daquelas pessoas. Não, e vou até dar um exemplo, assim, ó, vamos supor, a gente, sei lá, eu sou uma arquiteta, a maior parte do meu perfil de clientes são casais jovens que têm filhos pequenos. A gente tem escritório de arquitetura que a gente atende, que atende sempre um perfil muito parecido. Aí eu estou dentro da lei, me organizei ali, avisei meus clientes que estão declarados, e eu tento vender essa minha lista para uma escola de inglês, por exemplo, infantil. A questão não é você estar regularizado, porque assim, a questão é, você quando coletou todos esses dados, você avisou as pessoas que você ia vender? Então, se eu avisei, meu cliente tá ciente, ó, eu tenho dentro, não, ciente, o negócio tá ali, ó. Ah, Marcelo, meu cliente, eu tenho um segundo... um outro produto aqui na empresa que a gente vende essa lista para algumas coisas que estão dentro do teu meio ali, né? Então, vamos supor, eu tenho uma loja de móveis infantil, a gente sabe que você começa com uma criança pequenininha e logo você vai, em 6 anos no máximo, você vai reformar esse quarto dessa criança. Mesmo que você não pegue um arquiteto, você vai ter que mudar a cama, vai ter que mudar as coisas. Essa criança, ela tá na pré-escola, daqui a pouco ela vai para uma escolinha de inglês. Desde que isso esteja claro para o meu cliente. Ele sabe que eu coleto e que eu vou passar essa lista para algumas pessoas que estão, ou empresas que têm a ver com o perfil dele. É possível fazer negócio disso, isso não é... Se você deixar muito claro exatamente tudo que você vai fazer. Então, mas eu tenho que descrever cada lugar que eu vou vender. Tudo. Para quem? Com qual finalidade? Você tá vendendo informação, tá bom, eu posso vender essas informações para alguém... Gente, o mundo tá aí. Tá certo? São meus filhos, minha filha. Olha só a minha preocupação. Peraí, eu vou assinar alguma coisa dizendo assim que você pode vender os dados a respeito disso? Para qualquer um? Com qual finalidade? Então, tem que ter limitações, né?
Eu acho difícil um negócio acontecer dessa forma. Eu também acho, mas eu perguntei porque eu fiquei pensando. Mas você pode fazer trabalhos. Então vamos se juntar. A Okamoto é uma empresa que ela tira a dor de cabeça da mão do arquiteto que fala assim, olha, cuida da sua expertise, faça muito mais projeto, deixa a construção e a dor de cabeça comigo, a contratação, a demissão, aquela coisa toda. Legal. Todo esse ônus de contratação de pessoal, da preocupação com essa questão dos dados, de como é que vai lidar com a segurança desse cliente do arquiteto no final, foi tudo para você. Ele tirou tudo isso das costas dele, tá certo? Mas ele fez uma coleta inicial, deixou claro para o cliente, olha, eu vou trabalhar essa ficha toda aqui de você, do projeto, do que a gente usou no projeto, e estou passando isso para o meu parceiro. Vamos dizer que a Okamoto está fazendo isso em white label, a Okamoto não aparece. O arquiteto fala, eu quero fazer, mas eu não quero que a Okamoto apareça, né? Vai fazer a reforma direta como se fosse por eles. Certo. É um outro perfil. Você está representando o nome dele. Uhum. Aí você tem que pensar também, aí nesse caso você está operando os dados em nome dele. Tá certo? Você não está pegando esses dados, você não pode fazer o que você quiser com esses dados. Você tem que ter uma relação. Se você está operando o nome dele, ele tem que te dizer como é que você trata isso. Por quanto tempo você pode guardar, se você pode apagar, se vai ter que apagar, se não vai ter que apagar. Então, percebe que tem essa relação do controlador e do operador. Agora a gente pode juntar. Eu posso chegar num grupo de arquitetos que são especializados num segmento X e falar, pessoal, vamos fazer um evento? Vamos, legal. Me dá a sua lista que eu vou mandar um e-mail da Okamoto. Vamos juntar todas essas listas todas e eu vou mandar e-mail. Não, peraí. Você manda um e-mail para suas listas que você tem relacionamento convidando, eu mando para minha que eu tenho convidando, ele manda para dele que tem convidando. E aí você pode, no comunicado de quem tiver interesse em participar do evento, falar, olha, os dados agora vão ser compartilhados com essas empresas que são os patrocinadores. Com qual finalidade? Entrar em contato com você para mostrar o nosso portfólio de serviço, fazer um relacionamento comercial, tá? E ainda a gente tem uma coisa que a gente não falou, não entrou para não ficar técnico, que é a lei te dá 10 bases legais, 10 hipóteses legais que você pode usar aqueles dados, né? Uma preocupação, eu vou contar um CLT. Eu tenho obrigação legal, vou mandar para o social, vou fazer aquilo ali tudo, tá certo? Eu tô coletando seus dados, é uma obrigação legal, vou mandar para o social. Agora, dentro de uma relação ali do arquiteto, do autônomo, daquilo tudo, o que eu vou fazer? O que eu vou coletar? Você vai assinar uma responsabilidade com seus funcionários? Termo de sigilo? Então, tudo isso é o que a gente vai pensar e vai trabalhar num projeto desse baseado na análise de risco que a gente tem que fazer. E você não vai conseguir enxergar os riscos se você não olhar para os processos da forma como você faz e entender isso em termos de privacidade. Você não vai conseguir analisar riscos se você não olhar para a parte de tecnologia. E a gente está falando de tecnologia, mas assim, não é só tecnologia, porque a LGPD ela vale tanto para dados digitais como físicos. É também dados digitais. Então vamos voltar. Eu tenho um armário que eu guardo as coisas todas impressas. Eu sou old school, eu não faço mais digital, tá tudo no armário. Alguém pode entrar naquela sala e pegar uma informação? Então você está falando aí, qual é a segurança que você garante dos dados que estão ali dentro em forma de papel? Então é muito mais, vamos lá, recapitulando um pouquinho para o fio da meada. É uma lei geral de proteção de dados que visa garantir a privacidade de nós enquanto ali pessoas naturais, né, pessoa física, enquanto pessoas ali que estão consumindo e tudo mais. Ela traz uma responsabilização de quem faz negócio, de quem tem alguma finalidade econômica tratando dados. Eu diria assim, não consigo imaginar um único negócio que ele não trate algum dado com finalidade econômica, tá certo? Não tem como. Então, é para todos, né? Isso é muito mais uma questão de mudança de cultura do que de artefatos, de ferramentas, de seguir muita coisa. E não dá para fazer olhando só uma situação jurídica. Vou comprar um kit que eu vi no Mercado Livre de modelos para fazer LGPD na empresa. Não vai resolver. Tá certo? Então, a gente tem que trabalhar essa cultura. Começa com o que eu falo, eu sou muito pequeno, não tenho investimento agora. Não é isso. Olha para tudo que você acumula de dados e pensa nos riscos que a pessoa tem. Se roubar teu celular, teu notebook, que tipo de informação? Minimiza. Eu anotava lá informação dizendo sobre a pessoa. Foto, gente. Uma foto, ela pode mostrar religião, não pode? Crucifixo? Pode. Alguma coisa, entendeu? Ela mostra uma religião, ela mostra raça, ela pode mostrar uma deficiência e gerar algum tipo de preconceito. Então, uma foto, uma coisa pode ser muito simples, ela pode ter uma informação complicada ali, né? Sabe que essa conversa pra mim tá sendo super legal, porque assim, ó, eu tinha um pouquinho de preconceito com essa lei, que eu achava ela meio, putz, é pra todo mundo, e agora eu acho que desmistificou um pouco, sabe, da gente ver que não é uma coisa que... Entender um pouco o propósito dela, acho que isso pra mim, pelo menos, foi fundamental, com certeza, né? Ficou super fácil de entender. E de ver que não é uma coisa... Porque eu tinha a impressão que era mais uma burocracia que estão fazendo a gente ter que trabalhar e colocar. E agora não, agora eu entendo que
ela tem um conceito super interessante, né? Essa questão do respeito, da transparência, né? Eu acho isso super legal. Aí, Wellington, eu queria saber, a gente sabe que vocês dão esse tipo de consultoria, então eu queria saber agora um pouquinho mais, né, como funciona, como a gente pode, quem tiver interesse em contratar, como poderia fazer. E aí, uma curiosidade besta, mas eu queria que você contasse se tivesse alguma coisa, alguma história interessante dessas consultorias. Legal. Bom, vocês podem acessar o site da Bug, bugbusters.com.br. Se procurar o meu nome no LinkedIn também é fácil de me achar, mas a gente coloca depois na descrição, né? Claro. Wellington Watanabe Filho. É só entrar em contato. Tá com alguma dúvida a respeito disso? É pra mim? Não é? Tô crescendo? Não tô? A gente conversa da mesma forma. Acho que a gente tem uma responsabilidade social dentro do próprio mercado de apoiar quem tá começando, não importa o que, né? O tamanho, coisa do tipo. Então a gente tem essa preocupação bastante na Bug a respeito disso. Nossas redes sociais também tem bastante assunto sobre isso. Algumas coisas que eu já falei aqui já foram algumas curiosidades. Essa questão, por exemplo, do exame médico foi uma coisa que a gente viu acontecendo dentro de uma adequação. Tá? Então são casos todos. Essa questão da venda de dados, não só essa que ficou midiática, mas a gente está fazendo adequação de uma empresa que faz esse trabalho imobiliário. E a gente viu como que foi difícil. É um mercado que às vezes você pensa que é simples, mas a imobiliária é uma imobiliária grande, tem uma baita preocupação com isso, né? O sócio chegou a falar para mim, olha, minha preocupação é que realmente a gente proteja os dados do meu cliente, claro, de quem está comprando na ponta, né? Eu não quero que isso saia de fora, só que eu tenho vários cenários. Eu tenho um que ele trabalha para a incorporadora ou ele trabalha para a construtora, tem stand que ele vai que está no nome, ele aparece o nome dele, tem stand que ele vai e não aparece o nome dele. Então tem toda uma relação que o próprio cliente fica na dúvida, mas espera aí, quem na verdade vendeu para mim? Porque quem vem no contrato é uma coisa, o stand é outra, quem vou dizer, construiu é outra. Então até essa relação é difícil. E aí tá repensando tudo isso, para deixar claro, quando os dados são meus, quando eu sou o controlador dos dados, eu tenho que me preocupar com aquilo. Então é um caso legal, porque ele teve essa questão também da venda. Ele falou, rapaz, isso aí não consigo ver uma maneira de bloquear. Porque eu posso ter contratado uma pessoa para ficar de staff ali, só fazendo ali, servindo alguma coisa do tipo, fica uma folha com os dados de quem visitou o stand ali, com o nome e tal, não sei o que, algumas informações básicas. E fica em cima ali do balcãozinho. Tirou uma foto, atrás, já era, foto, já era. Né? Por isso que eu falei, tem que olhar pro processo. Então o que a gente pode fazer para mudar isso tudo? Qual que é o processo que a gente pode fazer para mudar isso tudo? Então não vou escrever mais na ficha? Ah, mas não fica muito lento? Outra coisa, os corretores ali, eles usam o celular pessoal ou da empresa? Né? E esse pessoal, ele pode oferecer produto. Eu fui no stand lá da consultora X. Ah, o Kamoto tá fazendo ali. Eu posso... A pessoa que é representante comercial, não tem uma relação exclusiva com você, ela pode já começar a te oferecer produto da concorrência? Percebe? Então isso tudo é uma preocupação com a privacidade, mas ela vai acabar apoiando os negócios em se proteger, inclusive em termos de mercado. Inclusive até uma coisa que você falou, acho que dá para usar bastante, até como um diferencial, né? O diferencial competitivo. Agora imagina você, arquiteto, tá saindo da faculdade. Agora você conhece um pouquinho da LGPD, vamos se aprofundar um pouco mais, vamos bater um papo. Né? Se a gente tem outros podcasts desses para aprofundar um pouco mais. Vamos pensar nisso. Eu tô entrando numa empresa nova. Já tá no currículo. Você entende sobre a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não sou especialista, mas eu já sei o que é. Eu já sei como é que eu me preocupo. Ou então, eu não coloquei no currículo, eu entrei, eu tô lá no negócio lá. O chefe tá falando, vamos pegar isso aqui agora, comprar essa lista. Ô chefe, mas peraí. Como é que essa pessoa vai se sentir do outro lado? Você já viu falar da Lei Geral de Proteção de Dados? Você como profissional está sendo um profissional melhor. E é aquilo que você falou agora há pouco. O conceito da lei, ele traz uma mensagem legal, né? De respeito, sim, né? De respeitar. A gente quer ser respeitado. E eu acho que até na hora que você está ali com o cliente fechando o contrato, você mostrar que a tua empresa pensa nisso, mesmo você sendo pequeno, é super interessante, né? Falou, olha, a gente tem todo cuidado com os teus dados. É um assunto que agora que a gente falando, eu acho que a gente nunca abordou isso com o cliente. Mas, porque uma coisa que a gente sempre tomou muito cuidado é sobre essas informações, né? Então, tem vários lugares esse negócio de ficha criminal, por exemplo. É super comum. Você vai fazer obra de shopping, você tem que apresentar a ficha criminal em alguns determinados shoppings. Estou dando um exemplo que nisso aí você é obrigado. Para você entrar, alguns condomínios, você tem que apresentar a ficha criminal de todos, não é só da equipe, não é só a equipe de mão de obra, do engenheiro, se eu tiver que entrar, todo mundo, né? Claro. Então isso é um cuidado que a gente tem. Vou te falar, eu tenho 17 anos ali na linha de front e eu já tive caso de pegar a ficha
criminal que tinha acusações ali, que tinha alguma coisa. E né, isso há muito tempo, que, né, imagina, nem se falava disso. Mas eu lembro que a gente chamava a pessoa, mostrava a ficha e ela já até levava essa ficha embora com ela. Né, porque também você tem essa questão de muita gente teve algum incidente ali, aconteceu alguma coisa, e a gente não pode queimar a pessoa, né? Tá se recuperando, já cumpriu a pena, já saiu, já tá, né? Neste aqui não dá, porque isso aqui seria uma restrição. Mas tem que ficar claro pra pessoa, não é um respeito à privacidade dela? Olha, eu vou consultar o seu histórico criminal, tudo bem? Sem dúvida. Ah, não, tudo bem, então. Agora tem que tomar cuidado com isso, tudo bem. Porque aí vem de novo, numa relação trabalhista, né? A empresa está contratando, a pessoa vai falar não. Mas a pessoa pode falar não? Pode, mas ela vai falar não pra empresa? Não vai. Tá, entendi. Entendeu? Me dá o seu consentimento aqui, assina aqui. Ah, não vou assinar não. Peraí, a empresa vai mandar embora? Não vai? Então tem toda uma relação de poder aqui que é meio complicado. Você trabalhando com aquelas hipóteses legais que eu falei pra vocês, quais as hipóteses que eu posso? Uma delas é o consentimento, é a principal. Olha, pega o consentimento. Tanto que tem muito projeto de LGPD que o pessoal sai pegando consentimento pra tudo. E a gente fala, o consentimento vai ser, olha, por último, porque ele é caro de se dar manutenção, você tem que provar que foi dado e tem que ter liberdade. E muitas vezes numa relação trabalhista, a pessoa não tem liberdade para dizer não. E aí você faz o tratamento como base no consentimento e vai tudo errado. Então isso é uma dica bem legal para o escritório de arquitetura que está pensando um monte de fichinha e está colocando consentimento em tudo. Ah, preenche aqui e assina para mim. Tá certo? Nem tudo é consentimento. Você tem outras hipóteses legais que você pode trabalhar, é uma execução de um contrato. Né? Vou preencher uma ficha, olha, eu tô preenchendo uma ficha porque a gente vai fazer negócio, vou te mandar uma proposta. Ali já começa uma execução de um contrato. Mas se não fechar o contrato, joga fora. Eu posso manter, aí é uma outra finalidade. Olha, eu posso trabalhar os seus dados numa newsletter? Posso te cadastrar numa newsletter? Tá certo? Você está informando. Né? Ou informa lá no comecinho, olha, ao preencher isso aqui, eu vou usar para retornar para você as suas dúvidas e sugestões e já vou aproveitar e inserir os seus dados na newsletter. Mas não se preocupe, você pode se descadastrar clicando num link que vai ficar aí embaixo do e-mail, no final do e-mail. Está sendo transparente, com uma linguagem próxima. A gente estava falando, a gente estava até comentando, né, uma questão de como que eu passo a mensagem? Peraí, e se a pessoa não escuta? Se ela não lê? Então eu posso ter um aviso? Um vídeo. Claro. Um vídeo claro, eu posso colocar um aviso de privacidade, mas fazer um videozinho. Olá, tudo bem? Aqui eu vou falar um pouquinho para você sobre a política, o aviso de privacidade a respeito do que a gente faz aqui na Okamoto. E um videozinho super simples. Olha, eu não vou pegar os seus dados e vender para alguém. Eu vou tomar cuidado, a gente tem uma equipe de TI aqui que dá bug bust, toma conta de tudo, não vai ter problema, tá certo? Eu posso falar num vídeo, eu tô aceitando alguém que de repente, como você falou, não sabe ler. Sim, o analfabeto funcional, ele não consegue interpretar o texto. É isso. Então, e a gente tem que pensar em todo mundo, né? Você falou lá no último podcast que eu assisti lá, maravilhoso também, você falou um pouco do SG. A gente pensar em outras questões também, de quanto tempo que a gente guarda. Então, assim, o social tá onde? Né? O ambiente tá onde? Tá certo? A governança disso tudo tá onde? Então, acho que são coisas... A LGPD só vem para trazer mais um conceito. E a gente tem que se preocupar com isso. O que estão fazendo com os dados dos nossos filhos? Sem dúvida, proteção total. Não, e era até o que eu ia te pedir para você dar alguma dica, mas você já deu um monte de dicas, né? Bastante. E eu, sinceramente, gostei muito desse episódio. Eu também adorei. Foi muito bom. Obrigado, Wellington, pela sua presença. Obrigado pelo convite. Maravilhosa a sua informação. Vamos aprendendo bastante. Fabiana Okamoto, diretora da Okamoto Consultora, obrigado pela presença. Nós voltaremos no próximo episódio aqui do Focado, Construindo Conceitos.